Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria. Para todo mundo que já tá inscrito no meu canal, tá me acompanhando, vendo os meus vídeos, eu queria agradecer a todos vocês, mandar um beijão. Eu queria pedir também pra vocês que conhecem alguma mãezinha que tá grávida, se for gêmeos também, se não for, compartilhar os meus vídeos com elas, indicar o meu canal. O assunto que eu vou estar trazendo hoje aqui vai ser sobre como que foi meu pré-natal, como que foi o meu parto gemelar. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar é, e agradecer vocês novamente. Bom, quando eu descobri a gestação, eu tava com um mês só. Eu já falei no vídeo anterior. Eu descobri que eu tava grávida de gêmeos com um mês e meio. E aí eu já fui encaminhada pro pré-natal de alto risco, então eu passava com dois médicos, fazia bastante exame, bastante coisa. O meu pré-natal foi super tranquilo, eu não tenho do que falar, assim. Em questão da gravidez, também foi uma gravidez muito tranquila. Os médicos até achavam que eu não passaria das 29 semanas, porque eu sou muito magrinha, muito pequenininha. Então eles falavam assim que pelo meu porte, se eu chegasse nas 29 semanas, que são os 7 meses, seria uma vitória pra mim. E que eles ficariam com medo, né? E os meses foram se passando e tudo mais. Quando eu cheguei nas 29 semanas, ficou meio que aquela tensão assim no ar, né? Porque não sabia o que ia acontecer. Eu só sentia muita contração, porque eu já tava, né? O médico falou pra mim que já tava em trabalho de parto, meu corpo já tava se preparando, então assim, eu já tava dilatando. Então eu tinha que fazer repouso, bastante repouso, coisa que eu não fazia, e eu não recomendo para as mães que estão grávidas de gêmeos. Descansa bastante, né? Fica bastante tempo deitada. Até pra você, pelo seu corpo, pelos bebês também. Eu não conseguia porque eu sou uma pessoa muito agitada, então assim, nossa, eu não conseguia ficar muito tempo parada. Meu marido até falava pra mim, Maria, o médico falou pra você descansar, ficar de repouso, e eu não conseguia. Chegando às 29 semanas, passei delas, os médicos ficaram tipo, agora vamos ficar apreensivo porque a gente sabe que você pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, porque eu já tava sentindo as dores, né? E aí eles tomei a injeção para amadurecer o pulmão dos nenéns com 31 semanas. Eu tomei as duas injeções, que no meu caso foi duas doses. E aí eu não queria parto normal, gente, porque eu tenho uma filha mais velha e eu já tive um parto normal, então eu sei como que é dolorido, como que a gente sofre um pouco pra ter até nascer, né? E aí eu tinha falado pros dois ginecologistas que eu não queria normal. Só que eles falaram pra mim que pra mim o melhor parto seria o parto normal, porque eu já tinha tido um parto normal. Como eram gêmeos, era muito melhor pra mim, tanto pela recuperação, pra cuidar dos nenéns, né, pra ser um resguardo mais tranquilo, porque são dois bebês, não é um só, né, que é muito mais fácil. E eu sempre falei que eu não queria o parto normal. Quando eu comecei no finalzinho da gestação, e que a gente vai direto pro hospital, né? Sempre vai e volta, vai e volta. Ainda mais por ser dois nenéns, então eu tava sempre lá ouvindo o coraçãozinho dos meninos. Quando eu tava com 34 para 35 semanas, o médico não queria me dar a carta. Eu tinha feito a última ultrassom. E quando ele viu a ultrassom, ele disse que os cordões umbilicais estavam enrolados um no outro, porque eles são gêmeos de uma placenta só. Então, assim, ele falou que tinha risco e tudo mais, né? Que eles são univitelinos, então tinham alguns riscos. E ele me deu uma carta, fui na maternidade. E chegando na maternidade, eles agendaram meu parto para uma semana depois. Que eu ia estar com 36 semanas. Eu ia fazer 36 semanas, né? E aí eu fui. Eu agendei o meu parto no dia 2 de julho. E eu ia ter os nenéns no dia 9 de julho. Então, acho que vocês podem imaginar a ansiedade, a agonia, a aflição que você fica por dentro, que você fica imaginando mil hipóteses. E eu falava muito pra todo mundo, nossa, tô feliz que vai ser cesárea, eu queria cesárea, porque eu falava assim que eu não queria sentir dor, eu não queria passar por tudo aquilo de novo do parto normal.
ficar horas sofrendo, horas e horas e horas sofrendo. E aí, gente, chegou o dia, eu tava super ansiosa, não dormia à noite. Eu tive eles no meio da pandemia, então assim, como eu teria acompanhante, eu não pude ter gente comigo durante o parto. Meu marido não pôde assistir o parto. Gente, tem uns barulhinhos no fundo, é porque eu tenho 3 crianças e vocês sabem como que é, né? Mas aí no meio do, quando marcou o parto, o médico já tinha me informado que não poderia ter. Eu agendei o parto e aí quando eu agendei a cesárea agendada, o médico já tinha me informado que eu não poderia ter acompanhante durante o parto, né? Que eu teria acompanhante no quarto, nos dias que eu ficasse internada, mas no parto eu não tive acompanhante, eu tive os meninos sozinha com a equipe. No dia do parto, como eu falei pra vocês, eu tava muito ansiosa, muito eufórica. E, nossa, é aquele turbilhão de sentimentos, você não sabe o que vai acontecer, como que vai ser. Só que eu tava feliz porque eu achava que eu não ia sentir dor, que eu não ia sofrer. Eu falei, nossa, tudo que eu queria, né? Aí eu me internei, às 6h30 da manhã eu me internei. Aí fez todo o processo, né, tipo, pra subir. Quando eu cheguei lá na maternidade, gente, o médico que tava de plantão, quem ajudou meu parto foi um médico. E quando eu cheguei às 6 e pouquinho da manhã na maternidade, quem tava lá era um outro médico. E eu cheguei lá e ele não queria fazer meu parto. Mesmo tendo a carta dos meus 2 ginecologistas que estava assinada, já estava agendado tudo certinho, ele não queria fazer meu parto porque ele falava que eu estava só de 8 meses e que isso era um crime. E teve uma discussão dele com outro médico, o médico que tinha agendado o meu parto. Aí depois de algum tempo eu já fui subir, era 8 e pouquinho, eles começaram a me preparar, era 8 e pouquinho. E aí foi quando eu subi, né, pra cima, pro pré-parto. Depois eles começaram a te preparar, né, todo o processo pra cesárea. E aí quando foi às 9, 9 horas eu entrei na cesárea. Aí o médico, o cirurgião, ele já tinha falado pra mim de alguns sintomas. Acho que quem tem cesárea, eles sempre falam, né? Você pode sentir isso, aquilo outro, alguns sintomas. E eu podia ter a alergia da RAC, que é o pior sintoma que a gente sente, né? Quando ele me deu a RAC, ela pegou de primeira. Ele falou pra mim que ia contar 1, 2, 3 e ia furar. Quando ele falou 1, ele já deu a RAC já. Então, assim, pegou de primeira, foi muito tranquilo. Aí ele falou pra mim assim, Maria, levanta a perna. Eu levantei a perna. Eu achei que eu tinha levantado a perna, eu não levantei, né? Ele falou, levanta a perna. Na minha mente eu tinha levantado, mas não levantou nada. E aí ele falou pro obstetra, doutor, pode começar o parto, pode começar, tudo ok. Aí o médico falou assim, bisturi 10. Aí eu senti aquele negócio gelado, né? E aí você começa a sentir tudo. Quando o médico tava pra tirar o primeiro neném, eu comecei a sentir dor. Muita dor. E eu não entendi, eu fiquei totalmente paralisada, foi assim uma coisa de doido. Eu tentava chamar alguém, tentava chamar ajuda, eu não conseguia. E eu comecei a ter muita, mas muita, gente, muita falta de ar, vocês não têm ideia. Eu tava com ai, meu Deus, como que é o nome? Eu tava com os aparelhos de respiração, tudo certinho, mas eu não conseguia respirar. Não ia minha respiração. Eu forcei tanto para respirar que eu quase vomitei. A minha cabeça começou tudo a rodar. Rodava tudo. Eu entendia o que eles falavam. Eu conseguia escutar, só que eu tava com muita falta de ar. Meu peito parecia assim que tinha uma tonelada em cima de mim. Eu tentava respirar, era horrível, horrível, horrível. Aquela dor tava tudo doendo. Eu não sei o porquê que tava doendo daquele jeito. Aí eu tava tentando chamar o médico, eu só conseguia mexer o dedo assim dessa forma. E aí uma enfermeira viu, porque era uma equipe super grande, né? Acho que quem tem gêmeos sabe. São dois
2 pediatras, 2 auxiliares dos pediatras, obstetra, não sei quantos enfermeiros. Então, tipo assim, era uma equipe muito grande que tava na sala comigo. E uma enfermeira, por sorte, viu eu mexendo a mão e falou pra anestesista, eu acho que ela que tá chamando. E nisso, o médico tava tirando o primeiro bebê, que é o Cauã. Quando o anestesista ele veio falar comigo, ele falou assim, Maria, você tá bem? E aí pra mim, eu tava falando pra ele tudo que eu tava sentindo. Que eu tava com falta de ar, que eu não tava conseguindo respirar, que eu queria vomitar, que minha cabeça tava doendo, que minha barriga tava doendo, que tava tudo doendo. E eu não tava falando nada pra ele, gente. Eu achei que eu tava falando e ele não tava, e eu não tava. E eu escutei o obstetra falando assim, dá geral pra ela, dá geral, põe ela pra dormir. E quando ele aplicou a geral, eu já tava com soro em mim já. Não sei vocês, mas em mim, eles ficaram com. Tava acesso, eu tava tomando soro durante o parto. E ele aplicou ali. E aí o Cauã já tinha nascido. A diferença deles é 1 minutinho, gente. Tudo isso aconteceu dentro de 1 minuto. Foi tudo muito rápido. E aí o doutor, ele só falou. A única coisa que eu lembro mesmo, assim, claramente foi ele falando pra me dar geral. E quando ele tava tirando o Gabriel, que é o meu segundo bebê, que é o G2. Aí ele falou assim, olha, esse daqui vai ser sortudo. Ele tá nascendo de bumbum pra cima. E ele tava nascendo de bunda, gente. Ele não nasceu de cabecinha nem de pé. O Gabriel nasceu de bundinha. O Cauã nasceu normal, com a cabecinha. E aí eu apaguei. Não lembro de mais nada. Dormi mesmo. Isso era 9 e pouquinho da manhã. Foi uma cesárea. Eles falaram com uma cesárea muito rápida. Quando ia dar 1 hora da tarde, eu acordei. Eu tava naquela salinha que a gente fica esperando voltar ao movimento, passou o efeito da hack. E aí o médico veio conversar comigo, o enfermeiro viu que eu tinha acordado, o ginecologista veio conversar comigo, o obstetra, o doutor Alberto, e ele falou pra mim assim, Maria, o que aconteceu com você você teve alergia à hack, a gente teve que te dar a anestesia geral, porque você tava passando muito mal. Mas agora você tá bem, tá tudo ótimo. Os seus nenéns estão super saudáveis. Eu não conseguia ver eles, que eles não estavam perto de mim. Aí quando o médico saiu, eu já tava tomando soro, gente. Só que quando eu acordei, eu tava sendo aquele choque procurando as crianças, que você quer ver os seus filhos, você quer, né? Saber se tá tudo bem, como que eles estão. Ele só tinha falado pra mim que ele estava bem, mas eu não sabia como que eles estavam, né? E aí o enfermeiro chegou pra conversar comigo, pra falar comigo. E aí eu lembro que começou a doer demais minha cesárea. Demais, 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 demais. A hack tava passando, mas eu tinha uma dor insuportável. E eu tava tomando outro soro já com remédio. E assim, foi uma coisa de louco. Tinha mães do meu lado que tinha tido cesárea, tava tomando uma bolsa de soro com remédio e tava sem dor. Eu tomei 5 bolsas de soro com remédio e a minha dor não passou. Eu continuei sentindo dor. Aí o médico veio e falou pra mim assim, que isso já tinha passado algumas horas, né? Que eu não poderia mais tomar soro com remédio, porque eu já tinha tomado 5 litros de soro com remédio e que se a dor não tava passando, eu ia ter que acabar aguentando aquela dor mesmo, uma dor insuportável. É uma dor pior do que o parto normal. Quem sentiu isso, não sei se aconteceu com mais alguém, mas comigo aconteceu e foi horrível. E aí depois eu acabei descendo pro quarto, né? Foi quando eles me levaram pra baixo. Gente, cada movimento daquela maca que eu tava em cima até chegar no quarto foi assim um filme de terror pra mim, porque qualquer coisinha doía. Eu achava que eu ia morrer, porque muita dor, muita dor, muita dor mesmo. Se hoje eu for comparar o parto cesárea com o parto normal, falo para todas as mães, se eu pudesse voltar atrás, voltar no tempo, eu teria tido normal, eu teria confiado nos médicos, eu teria confiado em Deus, eu teria tido o parto normal, porque é um parto maravilhoso. Eu tive da Duda, a Duda nasceu de madrugada. Quando era 10 horas da manhã, eu tava andando já, gente, pelo hospital, como se eu não tivesse tido neném, não tava sentindo nada. E a cesárea, eu fiquei 10 dias sofrendo. Foi, assim, os piores 10 dias da minha vida.
Eu andava, era horrível. Para comer era horrível, tudo que eu ia fazer era horrível. Para cuidar dos nenéns foi horrível. Então, assim, para as mãezinhas que estão grávidas, né, que querem, então, na dúvida também de ter o parto, eu acho que o parto normal é o melhor parto que tem. É um parto incrível. Não tem coisa melhor do que o parto normal, gente. Muita gente me pergunta também, né, sobre os nenéns, sobre o leite. Assim, como eu passei muito mal na cesárea, voltando um pouquinho, eu não pude dar mamar para eles assim que eles nasceram. Então, assim que eles nasceram, eles já mamaram fórmula desde o hospital. Quando eu saí do hospital, eu já saí dando fórmula para eles. E eu amamentei eles durante um mês e pouquinho no peito, só que o meu leite acabou secando, só pra tirar a dúvida de vocês. É, eles são super saudáveis, estão super gordinhos, são assim incríveis, é incrível a convivência, é incrível cuidar deles. Dá um trabalho, mas é super incrível. E esse foi o relato do meu parto, como que foi meu pré-natal, como que foi meu parto. E eu queria pedir mais uma vez para vocês se inscrever aqui no canal, gente, vocês que estão vendo, que não são inscritos. Deixar um like aí embaixo, compartilhar com os amigos, com a família, com as mãezinhas. E eu queria mandar um beijo para todo mundo e agradecer de coração a todos vocês. E fica com Deus, todo mundo. Beijo, gente. Tchau.